Boa noite. Na reunião do Conselho Curador da EBC, neste mês de março, a conselheira Ana Veloso encaminhou uma solicitação à ouvidoria. Estou trazendo uma demanda dos movimentos de mulheres, das mulheres organizadas, que querem que a maior parcela da população brasileira seja contemplada nesse debate sobre eleições, tanto na participação direta no parlamento ou no executivo, quanto na participação dentro da própria produção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e com igualdade de gênero. A ouvidoria ainda não recebeu uma comunicação formal das entidades, mas se antecipa a tratar da questão que certamente diz respeito a uma parcela significativa da sociedade. E amplia a observação para outro segmento social que a mídia não contempla. No caso dos afro-brasileiros, nós somos 90 milhões de habitantes e que temos muitas vezes programas inteiros que não tem um único negro. Não tem no jornalismo, não tem nas apresentações mais simples da televisão brasileira. Segundo o último censo do IBGE, a maioria da população brasileira é formada por mulheres e por cidadãos que se declaram não brancos. O povo tem que saber. A mídia pauta sempre a condição da mulher com muita erotização, numa condição de que sempre incentivando o mito do consumo, de que as mulheres precisam consumir mais, de que elas precisam ter vários sapatos, várias bolsas e consumir para estar bonita, para se erotizar, e dessa forma eu acho que deixa muito a desejar a essência da mulher em relação aos direitos. Muitas vezes eles querem mostrar, tipo assim, os atributos só físicos da mulher. Eu me sinto bem representada, sim. Não acho que existe esse preconceito de colocar branquinha na novela e não colocar uma negra. Eu acho que isso é tudo coisa da nossa cabeça, um preconceito nosso mesmo. Não existe mais isso hoje em dia, eu acho. Mais ou menos. Eu acho que tem pouco espaço para os negros na mídia hoje em dia. Até que está melhorando um pouco, que antigamente era bem pior, mas ainda acho pouco. A televisão ela tem uma versão distorcida. Ainda, ela passa a versão que ela acredita ser, né? Não a realidade dos fatos, mas está melhor do que antes. Eu diria que está um pouco melhor do que antes. Menos pior seria a palavra. A mídia está valorizando as mulheres. Eu acho que a mulher está bem representada, né? Está bem aceita, estão ocupando cargos importantes. Na minha opinião, eu estou achando que está mudando bastante. Os depoimentos que você acabou de ver falam da mídia em geral, mas a nós, da ouvidoria, interessa saber como as mulheres e os negros estão sendo representados na TV Brasil. A questão da TV pública, eu acredito que a TV pública ela tem responsabilidade, sim, em ter na sua grade, ter essa preocupação com esse olhar de diversidade. Para, a partir daí, a gente ter como referencial e até buscar o diálogo com os outros conglomerados de mídia. Mas investir em pesquisa tem um custo. Investir em pesquisa científica com um olhar voltado às questões de mídia, com abordagem étnica, ainda é incipiente no Brasil. A Universidade Federal da Bahia está elaborando uma pesquisa que pretende mostrar como negros, índios e ciganos são representados na imprensa brasileira. O projeto Faces do Brasil monitorou 17 jornais e 6 revistas de circulação nacional. A jornalista e professora Danila de Jesus é uma das coordenadoras da pesquisa. Nesse estágio da pesquisa, já há alguma análise preliminar sobre o comportamento da mídia sobre a imagem do negro? A compreensão que a gente tem é que a mídia ela tem pautado sim algumas questões, mas o que mais nos preocupa agora é verificar de que forma ela pauta. Porque não é o volume, não é a quantidade de publicações sobre índio, sobre negro, sobre cigano. É, na verdade, como isso está sendo carregado de mensagens. Uma outra observação relevante é que a mídia impressa tem uma tendência a pautar
coisas sazonais, né, pontuais. Então, Dia da Consciência Negra, Dia do Índio e, de uma forma geral, o caminho e o objetivo também da pesquisa é dialogar com as empresas, com as redações, com as universidades, né, que formam esses jornalistas, e eles precisam compreender do quanto é complexo e favorecer essa diversidade. Como você vê a população negra representada na mídia? O que eu sinto falta é do negro sendo pautado de uma outra forma. Nós temos negros psicólogos, historiadores, geógrafos, desembargadores. Então, essas fontes, por exemplo, elas não são utilizadas, e as reportagens, de uma forma geral, elas não trazem esse outro olhar. No próximo bloco, o assunto é a imagem do negro na TV Brasil. Vamos imaginar que um país com 333 anos de história de escravidão, em menos de 200 anos, aprenderá a lidar com o outro. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Para o conselheiro e membro da Câmara de Cidadania e Direitos Humanos da EBC, ainda temos um longo caminho a percorrer até vencer o preconceito histórico que afeta a população negra no país. O advogado, poeta e escritor João Jorge Santos Rodrigues é membro do Conselho Curador da EBC e presidente do Grupo Olodum. Mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília, ele acredita que a TV pública tem o dever de atuar contra o que chama de racismo institucional. Vamos imaginar que um país com 333 anos de história de escravidão, em menos de 200 anos, aprenderá a lidar com o outro. Isso todos nós temos que reaprender, discutir conceitos, discutir metodologias e, ao mesmo tempo, incorporar novos mecanismos. O jornalismo da TV Brasil tem avançado muito. Os jornalistas rever o que o seu curso ofereceu e, ao mesmo tempo, acrescentar os novos conteúdos. Saber onde é a capital da Zâmbia, do Botswana, se o país é república, se o país é reinado, qual a diferença da África do Norte para a África do Sul e como isso afeta a vida dos 90 milhões de afro-brasileiros. O povo tem que saber. A imprensa, a mídia, né, pública principalmente, também não nos vê. A gente é bastante invisível nisso. Esse debate hoje é importante não só para falar em termos da representatividade do negro, mas para falar de todo o aspecto cultural da cultura negra e da contribuição neste país. Para o diretor de produção, no entanto, a cultura negra está bem representada na grade de programação da TV Brasil. Estádio aglomerado. Programas comandados por dois expoentes da raça negra no Brasil, MV Bill e Negra Giza. Aglomerou o nosso bonde, se formou morro, asfalto e subúrbio para se conectar. Diversidade, realidade, disponível que é pra raça se informar. Aglomerado. O diretor de produção, Rogério Brandão, acredita que a TV Brasil tem cumprido o papel de dar visibilidade à cultura negra. As conquistas, elas se dão aos poucos, né? Mas eu acho que a TV Brasil cumpre muito bem essa questão. Mesmo sendo exibido em um horário pouco atrativo, na opinião do diretor de produção da TV Brasil, o programa Mama África é um exemplo do compromisso da TV pública com as raízes africanas do povo brasileiro. Mama África vai ao ar às terças-feiras à 00:30 e trata de questões raciais, culturais e históricas do continente africano. Os programadores, os produtores da TV Brasil têm a consciência de que isso deve ser praticado. Está no nosso DNA, está na nossa missão. Então a gente pratica. Nós fazemos todo ano a Semana da Consciência Negra, né? Que é um momento para uma reflexão mais profunda sobre a questão do negro, da mesma forma como a gente faz na Semana da Mulher. Então,
Isso são coisas que vêm como conquista. E por estarem já imbuídas nos realizadores de conteúdo da TV Brasil, eu acho que isso é bem representado. E à medida do possível vai ser ampliado. As instituições que lutam pelos direitos da sociedade e dos cidadãos acompanham os veículos públicos com a expectativa de que venham a contribuir para as mudanças sociais positivas. A empresa pública ela precisa dar o exemplo de que a comunicação é um direito humano e todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, do gênero ou da raça ou etnia, elas têm que estar representadas de forma digna na televisão, no rádio, em todos os veículos de comunicação no Brasil. A mídia tem um papel social, uma função social importante de promover, inclusive, avanços no sentido da sociedade compreender que não é mais possível a vivência de relações desiguais entre homens e mulheres no Brasil, no nosso país. Então, a mídia tem um papel fundamental e a TV pública, nesse sentido, ela dá o exemplo quando ela abre esse espaço para esse debate e as rádios públicas também, para que esse debate ele ganhe uma dimensão nacional e, inclusive, ele seja referência para outros veículos. Nós percebemos que há um esforço e uma busca. Tanto é que a própria ouvidoria da EBC vem recebendo essas demandas, né, dos movimentos sociais, das mulheres organizadas do país, para que cada vez mais os programas possam refletir a diversidade do que é ser mulher no nosso país. Como a TV Brasil retrata as mulheres por elas mesmas? São muitas as causas das mulheres. A gente volta já. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244 ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. A TV Brasil, ela está conseguindo construir uma programação diferenciada ou ela está fazendo como as TVs privadas? Não, desde que ela foi criada, ela melhorou bastante, né? E há um interesse muito grande, né, da empresa de fazer essa programação diferenciada. E eu acho que ela tem alcançado esse seu objetivo, mas ainda falta muito, ainda falta mais. Estava conversando, inclusive, com a presidente do Conselho Curador, né, para a gente começar a tratar essa questão, né, para dar mais visibilidade, porque são muitas as causas das mulheres, né? Tem a questão da saúde, a questão da violência doméstica, a questão a questão do racismo, né? Muitas questões que atingem a mulher. A televisão hoje em dia é que o povo tem que saber. Temos que distinguir a aparição na frente da tela do conteúdo que está sendo falado, seja pela boca do locutor homem ou da locutora mulher. Muitas das vezes, locutoras mulheres ou jornalistas mulheres estão pronunciando e emitindo notícias que não têm nada a ver com a feminilidade, com o feminismo e com a igualdade dos sexos, afinal de contas. A TV pública também ainda conserva, né, muitas mazelas das quais a gente tem que se livrar. A gente está começando, eu acho que agora que a gente está começando a construir jeitos, né, mais democráticos, a gente está tendo mais voz, a gente está conquistando direitos e espaços. A gente ainda não está na posição ideal. Mesmo na TV pública. A TV pública tem que rever uma série de atitudes que a TV pública vem muitas vezes agindo, eu não digo que igualmente, mas, de certo modo, tanto quanto a TV privada. Para o diretor de produção, as mulheres estão bem representadas e ocupam lugar de destaque na TV Brasil. O diretor de produção destacou alguns programas que são apresentados por mulheres. O telejornal Repórter Brasil tem Luciana Barreto entre os apresentadores. A jornalista Leda Nagli comanda diariamente o Sem Censura.
A revista eletrônica Comentário Geral é ancorada pela jornalista e atriz Luísa Sarmento. Estúdio Móvel tem Liliane Reis na apresentação. E Papo de Mãe, conduzido pelas jornalistas Mariana Couto e Roberta Manresa. A mulher ela é representada na TV pública, como na TV em geral, eu imagino, com o espaço que ela tem. Quer dizer, na TV pública, hoje você tem representantes mulheres apresentando telejornais, programas específicos, né? Nós abordamos a mulher com o espaço que ela merece, como um componente da sociedade, assim como o homem também, né? Na verdade, não existe essa discriminação, mais mulher ou menos mulher, mais homem ou menos homem, né? Mas eu acho que a mulher, no caso da TV Brasil, ela é muito bem representada, eu não tenho dúvida disso, eu posso afirmar isso. A mídia desempenha importante papel na construção social da realidade que compartilhamos. Esta é a base da preocupação dos estudiosos da comunicação e mídia. Na verdade, a televisão retrata a sociedade, né? Então, eu acho que ainda falta no país uma elevação do nível de falar sobre o universo feminino. Eu acho que já tem algumas coisas que estão mudando, mas ainda é muito lento frente, vamos dizer, ao desenvolvimento da legislação brasileira. A mídia tem uma cultura que geralmente ela é mais conservadora do que a sociedade. Mas eu acho que aos poucos vai mudando a cultura da mídia, né? Por exemplo, uma grande cientista tem muito menos tempo na televisão do que uma BBB, por exemplo. Eu acho que a grande maioria das mulheres do universo feminino está completamente descolado do Congresso e do Senado brasileiro. A cultura midiática brasileira é uma cultura muito do corpo, e deste corpo, né, é uma mulher vista somente como corpo. Então, como ela é só objeto do olhar do outro, que é o masculino, não é? Muitas vezes ele vem por esse corpo sarado, por esse corpo todo transformado, né? Que eu particularmente acho que não é por aí, nem os homens querem isso. Isso é um papel da mídia, porque eu converso, quando você fala assim do universo feminino, não, nós estamos falando de gênero, não estamos falando de sexo. E eu vejo muitos homens também não concordando hoje com essa forma de manipulação da representação do feminino na mídia, né? Então eu vejo assim com muita desconfiança a quem interessa essa representação, que não a indústria farmacêutica e a indústria de cosmético é uma das que mais crescem no mundo, né? A questão do silicone mesmo você vê. Então assim as coisas são feitas, né? Essa busca da eterna juventude, essa busca de que o único ideal do desejo é ser jovem, né? E não cada pessoa sendo bonito no seu tempo, né? São as temporalidades que o mundo moderno oferece, né? A edição de hoje do Público na TV termina aqui. Na semana que vem estaremos de volta. Uma boa noite e até lá.